aula 4, tá? Estruturas condicionais, laços de repetição em Python. Vou tentar trazer também em Scratch, né? Mas é porque nas outras aulas a gente falou muito sobre Scratch, né, na sala de aula, então eu não trouxe muito na gravação. Como eu disse nas primeiras aulas, eu me chamo Mark Christopher. Essa aula é do curso de Sistema de Informação, na disciplina de Desenvolvimento de Jogos. A aula de hoje é sobre estruturas condicionais e laços de repetição em Python. É, primeiro de tudo, né? Estruturas condicionais e laços de repetição em Python. Para que eles servem? Servem para tomar decisões, né? As condicionais, e para fazer repetição automática no caso dos laços de repetição. Que a gente até viu no final da outra aula lá, eu já fiz um breve spoiler, mas a gente vai ver mais a fundo aqui, né, no caso dessa aula. Revisão que a gente viu na outra aula, nós vimos lá variáveis, entradas, né, que seriam as variáveis do tipo input, operações matemáticas e uma estrutura básica de um script, né? A gente viu alguns scripts lá, como por exemplo, esse aqui, que é uma variável input, que recebe um nome e a gente dá um print com essa variável nome. Então aqui a gente viu que o programa, a gente viu o seguinte, duas perguntas relevantes. Como o programa decide algo e como o programa repete uma ação automaticamente, que é exatamente o tema dessa aula de hoje, que a gente vai entender. Se eu quero repetir várias vezes um valor, eu não tenho que digitar várias vezes, várias linhas de código com o mesmo valor para ele ser repetido. Nem também tenho que colocar várias vezes o bloco lá no meu conjunto de blocos para ser repetido, né? Funcionaria, porém, uma repetição controlada e pesaria o meu código, né? Teria muitos blocos desnecessários. Então, aqui um problema real em jogos, é a gente imaginar aqui uma situação. O jogador possui vidas, né? Dentro de uma variável chamada vida. Se a vida dele chegar a zero, o jogo termina. Como é que eu faria para implementar essa lógica? Então, a gente tem que usar variáveis do tipo, a gente tem que usar a variável, né, que controla o número de vidas. A gente tem que usar funções, um if, por exemplo, e a gente tem que utilizar um loop que vai atualizando o número de vida deles a depender do que está acontecendo no jogo, né? E seria mais ou menos assim, né? Se a estrutura condicional, se a vida for menor ou igual a zero, mostrar game over para ele. Então vai ter uma série de coisas acontecendo e aí ele vai entrar nesse estado game over se a vida for igual a zero. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Então aqui o if como uma condicional, a gente utiliza a estrutura que permite que é, a gente tome decisões dentro do jogo, né? A estrutura básica de um if básico vai ser essa aqui. If, a condição, né? E o comando que é para acontecer caso essa condição seja atendida. E a gente tem que lembrar de um conceito importante que é a indentação do código, né? Sempre que eu tiver um if, para eu indicar que o comando que está abaixo pertence ao if, é o comando que é para acontecer caso a função seja atendida, tem que ter uma distância aqui de 4 espaços, né? Para poder a gente conseguir ter essa indentação e o nosso sistema entender que isso aqui, na verdade, pertence a essa outra função. Por quê? Se a condição não for atendida, ele não tem que executar o comando, ele tem que pular para a próxima linha que não é a do comando, né? Então, para ele seguir essa lógica, eu preciso ter os conceitos aí de sintaxe implementados no meu código. Então, aqui a gente tem uma estrutura básica, onde a minha variável vida ela recebe zero, e o meu if diz que se a variável for menor ou igual a zero, é para imprimir game over. Se eu executar isso lá no online Python, vai aparecer game over, mas se a variável não for igual a zero, e nem menor que zero, ele não vai executar o print game over, né? Aqui a gente tem, ó, uma, um outro exemplo, né? Onde a gente vê a indentação e a importância dela. Então a gente tem aqui, ó, essa distância aqui, lá no Python, significa que essa é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, essa linha está dentro dessa, e aqui seria o próximo comando, caso eu não fosse executar esse if, né? Eu ia verificar o if, se não é para atender ele, então eu pulo para a próxima linha. Eu não entro dentro do que é para acontecer no if. Se eu tirar essa indentação, o que acontece se eu tirar essa indentação? Significa que ele vai dar um erro primeiro, porque não vai ter o comando do if. Ou seja, não vai acontecer nada se o if for verdadeiro. Mas se ele fosse executar, ele executaria o comando independente do if ser verdadeiro ou não, né? Aí a gente vê lá, né, a importância da indentação e, dando sequência, né, a gente tem outro tipo de if, que é o if e else. O que que é o if e else? Quando eu tenho duas condições, né? Eu quero que ele escolha uma das duas para acontecer.
vai acontecer sempre uma das duas. Então, esse if aqui, ele sempre vai executar um ou outro aqui, né? Então, ele vai testar a variável, ele vai ver, ó, a variável recebeu 10. Ele vai testar se ela é menor ou igual a zero. Se ela for, ele exibe isso. Se ela não for, ele exibe isso aqui. Então, ou seja, se a variável for 10, vai cair aqui no jogador vivo. Se for zero, vai cair aqui. Se for menos um, vai cair aqui. Se for 20, vai cair aqui. Sempre vai executar um dos dois, né? Nunca ele vai pular essa linha de código totalmente. Ele sempre vai executar, pular uma parte e executar a outra. É como se eu estivesse lendo o seguinte: execute alguma coisa se for verdadeiro, se não for, execute essa outra coisa aqui, tá? A mesma lógica tem lá no Scratch também, eu vou mostrar mais à frente. A gente tem outra estrutura que é o if, elif e else. Aí a gente tem que ter em mente que o elif é quando eu tenho três ou mais possibilidades aí no meu se, né? O elif seria o se não se. Por exemplo, eu tenho uma variável chamada pontos que recebe 80 e eu testo. Se a variável 80, se a variável pontos é maior ou igual a 100, então eu digo que ele é rank ouro. Se não, se a variável for maior do que 50, eu digo que é rank prata. Se não, eu digo que é rank bronze. Se eu quisesse colocar mais um se não aí, seria mais um elif e depois um else, né? Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, maior do que 30 é prata e maior e menor do que 30 é sem rank. Então, eu colocaria um elif ali, né? Maior do que 30, imprimir rank prata e else não possui rank, né? Então, aqui é quando eu tenho várias possibilidades, eu uso if, elif e else. Nós temos aqui os operadores de comparação, que são usados, né, nas funções para ela verificar se alguma coisa está sendo atendida ou se um valor é igual ou diferente de alguma coisa, né? Então, igual, igual significa igual no Python. Um igual só lembrando, não significa igual, significa recebe um valor. Exclamação igual significa diferente. O sinal de maior que é o apontado para a direita, né? Significa maior. O menor que é o da esquerda, né? Da esquerda vai ser menor. E eu posso dizer que é maior ou igual ou menor ou igual. Sempre eu vou colocar o sinal de menor ou maior primeiro, depois o de igual, para eu comparar. Isso aqui controla quase tudo no jogo, né? Dano, pontuação, velocidade e etc. Aqui uma estrutura, né? Para a gente ver um if, pontos maior ou igual a 50, né? Só para a gente ver. E aí, o outro problema, a repetição. Imagine que a gente queira falar que o personagem andou várias vezes, aí a gente teria que repetir várias vezes aqui o print andou. Se eu repetir isso aqui várias vezes, ele vai aparecer o print andou lá várias vezes, né? Vai aparecer andou, não andou, tudo junto. Mas se eu quero repetir isso várias vezes sem ter que ficar digitando, porque 5 é tranquilo, e se fosse em 1000? Temos que pensar nisso. Nós temos os laços para fazer isso. O while, como eu disse na outra aula, ele serve para controlar uma condição para sempre enquanto ela for verdadeira, né? Ou se eu disser que é falsa, para sempre quando ela for falsa. E o for vai ser para controlar uma repetição em um determinado número de vezes, ou seja, eu já sei quantas vezes eu tenho que repetir. E aí eu digo a ele quantas vezes que tem que ser repetidas. Se eu quiser 1000 vezes, eu digo o for e dou um range de 1000 nele, né? Então, ou seja, vai repetir 1000 linhas. A estrutura basicamente do while é essa aqui, né? O while vai testar um valor ser verdadeiro. Se for, ele executa tudo que está dentro do while, né? E aí eu tenho que lembrar que eu posso colocar uma condição para fugir do while, né? Para sair desse laço. Já o for a gente controla dessa maneira. For, aí eu uso uma variável para controlar o for. Eu coloquei uma variável aqui imaginária, o i, né? Poderia ser outra coisa, né? Poderia ser uma variável chamada andando, né? For andando e em range 5. Então significaria que eu ia para a variável andando, eu iria repetir 5 vezes. Aí ele dá o print passos do personagem. Imprime 5 vezes, mesmo tendo somente uma linha dizendo imprimir passos do personagem, né? E aí aqui é a estrutura, né? A gente pode colocar uma ideia de contador aqui dentro, né? Eu conto, esse contador, eu faço uma contagem e eu digo para ele que é para imprimir quantas vezes que executou esse código. Eu coloco o contador e eu coloco sempre o contador que recebe ele mesmo mais um, né? Então eu vou sempre incrementando a contagem. Começa em zero, que eu disse aqui, contador recebe zero, vai rodar uma vez, vai receber um. Contador agora é igual a um. Vai rodar outra vez, vai somar mais um, mas o contador já tem um, então vai somar um mais um, vai ficar dois. E aí, quando ele terminar, ele vai dizer quantas vezes que foram executado, né? Que eu dei o print contador aqui. Também dá para fazer o processo inverso, né? Depois a gente vai ver. Mas aqui eu faço um contador, um acumulador, que é parecido com um contador.
O contador ele registra quantas vezes, né, e alguma coisa aconteceu. Então eu conto de um em um. Já o acumulador, ele vai servir para a gente passar para ele a ideia de multiplicação. Então eu vou multiplicar, né? Então aqui eu vou pegar, por exemplo, cada vez que eu rodar, ao invés de somar um, eu vou somar 10. Então significa que se ele rodar 3 vezes, ele vai ter o resultado de 30 e não de 3, né? Então esse é um acumulador. Ele vai fazer multiplicação do número de vezes que foi executado. Isso aqui é aplicado em sistema de vida, sistema de pontuação e em vários outros sistemas, né? A base da lógica do nosso jogo funciona como isso aí, manipulação de variáveis, for, while, né? E etc. E funções. Aqui a gente é uma comparação, né, da função se, que eu vou mostrar mais à frente, de um for, que eu também vou mostrar mais à frente, e o desafio que eu passei na aula, que era esse aqui, fazer o ranking, né? A fazer a lógica lá no Scratch. E aí, basicamente, a gente viu a estrutura que eu vou mostrar agora no Scratch, né? Então, aqui, basicamente, né, estamos aqui no nosso Scratch. Como é que eu faço essas funções aqui? Deixa eu só puxar mais para cá para eu ter espaço, né? Não quero apagar esses códigos aqui. Vou apagar mesmo assim. Então aqui, como é que eu faço o se, né? O se vai ser esse aqui, ó. Se, né? O se, o se então vai ser esse aqui, que ele chama de se e se não, né? E o outro que tem o se, o if, elif e else, né? Aqui não tem, mas como é que eu faria ele? Eu teria que juntar esse daqui com mais um desse daqui, ó, né? Então seria aqui, ó, um se, se, se não, né? E aqui o else. Então, aqui no final seria a saída da minha função. Isso aqui seria como, funcionaria como uma indentação do código. Tudo que está aqui dentro aconteceria se atendesse essa condicional que eu colocar aqui. E aí, nós temos aqui agora o for. Como é que é o meu for? O meu for seria esse aqui, ó. Repita, né? E eu digo o número de vezes que eu quero que repita alguma coisa. E o meu while seria esse sempre aqui, né? Então, eu posso ter o sempre ou o repita até que. O meu sempre é um loop infinito, né? O meu repita até aqui, ele vai repetir infinitas vezes até que uma condicional aconteça. Então, esse aqui seria o while, né, do meu código, e esse aqui é como se fosse um while sem condição, né? Ele vai repetir para sempre, independentemente de qualquer coisa acontecer. Aí seria essa daqui as estruturas. Só relembrando lá no slide, a gente viu aqui, por exemplo, a estrutura do while e do for, né? Então, o while é esse aqui, o for é esse daqui, né? E a gente viu também a estrutura do se, o if, elif e else, né? E o if, else e somente o if, né? Que é o se então, o se não se então, e basicamente esses aqui que a gente viu na aula, né? A gente fez umas atividades lá na hora, mas não vem ao caso, eu não vou fazer aqui agora. Mas basicamente esse é o conteúdo que a gente viu até a aula 4, né? E aí, eu espero que essa gravação ajude quem não participou dessas outras aulas. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.